Olá, pessoal! Hoje vamos dar início ao nosso curso de equações diferenciais ordinárias. Meu objetivo com esse vídeo é fazer você entender a técnica. Eu não estou querendo fazer um vídeo para você saber tudo sobre equações diferenciais ordinárias. Eu quero te ensinar a resolver, ensinar técnicas. Esse tipo de problema se resolve assim, aquele tipo de problema se resolve assado. Olha só, o que é uma equação diferencial ordinária? Uma equação, para começar, você lembra da nossa equação, famosa equação do segundo grau? Por exemplo, é uma equação. Só que aqui, uma equação diferencial é uma equação onde aparecem derivadas. Por exemplo, y' mais y igual a zero, tá bom? Só um lembrete. A gente escreve y' e y, mas na verdade y é uma função, tudo bem? Então, em vez de escrever y de t ou y de x, eu vou escrever y. Em vez de eu escrever y' de t, eu vou escrever y'. Tudo bem? Então, a gente vai fazer o seguinte. Vamos classificar alguns tipos de EDO. O que quer dizer de primeira ordem? O que quer dizer linear? O que quer dizer homogênea? Galera, de primeira ordem quer dizer que aqui em cima ó, aparece somente derivada de primeira ordem, tá? Então, ó, aparece derivada de que ordem? De primeira ordem, tá bom? Então, só aparece derivada de primeira ordem. Professor, se for uma equação diferencial de segunda ordem, quer dizer o quê? Tem derivada segunda envolvida, tem derivada segunda e primeira. Assim como na equação de primeiro grau e equação de segundo grau, tudo bem? Outra coisa é o linear. O que quer dizer linear? Quer dizer que eu não vou ter um termo do tipo t multiplicando y ou y'. Ou eu não vou ter um termo y multiplicando y'. Ou não vou ter, por exemplo, y ao quadrado mais y' de t. Então, seria como se fosse isso aqui. Ó. Tá vendo esse camarada? Não vai ter potências de y nem y', nem multiplicação de t por y' nem por y. Tá? Então, esse é o caso mais simples que a gente tem. E o que quer dizer homogênea? Homogênea é igualado a zero, tá bom? Então, uma EDO é dita homogênea quando do outro lado é zero. Por exemplo, professor, essa primeira é uma EDO homogênea. E uma EDO que não é homogênea? Gente, basta pegar e colocar absolutamente qualquer coisa do outro lado, tudo bem? Por exemplo, se aqui fosse y' de t mais y de t igual a 1, por exemplo, já não é homogênea. Se fosse igual a t, se fosse igual a seno de t, todos esses são exemplos aqui de EDOs o quê? Não homogêneas. Então, para o caso mais simples, uma EDO de primeira ordem, linear e homogênea, eu vou ensinar você a resolver esse tipo de EDO. Mas primeiro, eu vou fazer um lembrete. A gente vai ter que lembrar algumas propriedades que vêm do nosso curso de cálculo, que é, por exemplo, a tal da regra da cadeia. A regra da cadeia vai ajudar a gente, por exemplo, a lembrar quanto é que é a derivada de ln de y de t. Eu vou pegar e vou justificar isso para você em outro vídeo, tá bom? Mas a derivada do ln é 1 sobre a variável, no caso y de t. E a regra da cadeia manda a gente multiplicar pela derivada que está dentro da função. Olha só, a regra da cadeia é para funções compostas. Eu tenho o ln e dentro do ln eu tenho o y de t. Tudo bem? Então, ó, derivada da função de fora, 1 sobre y de t. Aplicada de dentro, vezes a derivada da função de dentro. Isso aqui eu vou justificar em outro vídeo. Então, eu só vou querer que você lembre, por enquanto, que você aceite que a derivada de ln de y é y' de t sobre y. Ou, vamos facilitar, como a gente não coloca y de t nas nossas equações, a derivada de ln de y é y' sobre y. Tudo bem? Com isso em mente, estamos preparados para a nossa primeira EDO, tá bom?
vamos pegar e fazer a nossa primeira EDO. Vamos lá. Olha só, a nossa primeira EDO vai ser uma bem simples. Y' mais y igual a zero. Ela é linear? Sim, não aparece potências de y', nem de y, nem multiplicações de y por y' e nem o tal do t aqui. É homogênea? Sim, porque é igualada a quem? A zero. E é de primeira ordem? Sim, porque é derivada de y mais y igual a zero. Vamos fazer o seguinte, vamos isolar o nosso camarada que está ali, o y', pode ser? Olha só, y' é igual a quem? A menos y. Eu vou passar aqui, então, dividindo, eu vou passar para o lado esquerdo dividindo o y. Então, eu vou ter y' sobre y é igual a quem? A menos 1. Se você tiver em mente, vou colocar aqui o nosso lembrete. Nosso lembrete é o seguinte, que ln de y derivada é igual a y' sobre y. Então, esse lado esquerdo aqui, ó, esse lado esquerdo, a gente vai falar o quê? Que esse camarada aqui, ó, vai ser quem? Vai ser isso aqui. Tudo bem? Y' ou y sobre y, então dá para a gente fazer o quê? Trocar, não é? Dá para a gente trocar y' sobre y por derivada de ln de y. Vamos fazer isso? Olha só. Então, derivada de ln de y é igual a menos 1. Como é que a gente faz para sumir a derivada? Eu vou usar a operação matemática inversa da derivada, digamos assim. A gente aprendeu nos cursos de cálculo, que é a nossa integral. Então, eu vou integrar dos dois lados da equação. E o que acontece com essa derivada? Ela acaba o quê? Sumindo. E do lado esquerdo vai ficar somente ln de y. Do lado direito, quanto é que é a integral de menos 1? É menos t. Por quê? Quando eu derivar menos t, vai dar quem? Menos 1. Lembra que sempre a nossa integral indefinida, aquela que não tem os numerozinhos aqui, em cima e embaixo, sempre aparece mais uma constante. Lembra que agora, quando a gente está resolvendo uma equação de segundo grau, a gente quer o quê? Aquela y² mais y mais 1 igual a zero. Eu quero o y que satisfaz aquilo. Aqui eu estou procurando o y que satisfaz esta primeira equação aqui, que eu derivo, somo com a própria função e que vai dar zero. Então, eu estou atrás do y. Olha só, aqui está ln. Qual era a operação inversa do exponencial? Eita, já disse a resposta. Qual é a operação inversa do ln? A função exponencial. Então, eu vou exponenciar os dois lados da equação. Tudo que eu faço do lado esquerdo, eu vou fazer do lado direito. Só que a gente lembrou que a operação inversa do exponencial é logaritmo, e a operação inversa do logaritmo é exponencial. Então, cancela, fica y é igual a e de menos t mais, mais uma constantezinha. Lembra que essa constante, por enquanto, está lá no expoente. Então, olha só, a nossa solução ficou y igual a e de menos t mais a constante. Tudo bem? Você concorda que bases iguais somam os expoentes? Então, eu poderia escrever assim. E esse camarada ser uma constante. É a constante que o quê? Que surgiu da integração. Então, esse camarada aqui, eu vou falar que ele é um k. Tudo bem? Esse camarada, eu vou chamar ele de k. Então, y é igual a quem? E elevado a menos t. E o nosso o quê? K. Aí você vai me perguntar, Rafael, para que serve esse K? Esse K ele vai servir para resolver o que a gente chama de PVI. PVI, para a gente, é o problema de valor inicial. É quando ele fala que eu tenho y' mais y é igual a zero. Então, eu quero uma função que satisfaça isso, que é a derivada mais a própria função, dê zero. E, ao mesmo tempo, ele satisfaça isso aqui, y de zero é igual a 1. Isso é um PVI. Esse conjunto de duas equações, digamos assim, eu tenho uma equação e uma condição. Essa condição
vai me dizer quem é esse k. Olha só, o y a gente já descobriu. O que eu vou fazer? Eu vou jogar 0 no lugar do t e vou trocar 1 no lugar do y. Então, olha só, eu vou trocar y por 1 e no lugar do t eu vou colocar quem? 0. Olha só, e elevado a menos 0 é e a 0, que é quanto? É 1. Então, o meu k, ou seja, o meu k, para este problema de valor inicial, é igual a 1. Isso quer dizer que eu tenho uma única solução, que é y igual a 1 vezes e a menos t. Tudo bem? Como é que eu tiro a prova real dessa solução? Basta você fazer o seguinte, deriva y. Y derivada é igual a quem? Derivada da exponencial é ela própria. E novamente surge a regra da cadeia, que eu recomendo fortemente revisar as regras de derivação para a gente aprender as regras para resolver a DO, tá bom? Quanto é agora vezes a derivada de menos t, que é menos 1. Então, portanto, y' é igual a quanto? Menos e de menos t, pois a derivada de menos t é menos 1. Quanto é que está y' mais y? Y' é menos e de menos t. Mais y, que é e de menos t. Eita, professor! Rafael, está dando uma coisa que aqui, olha, esse cara eu posso cortar com esse, isso tudo está dando 0. Olha, mas não é isso que a gente queria. Y' mais y igual a 0. Tudo bem? Então, a nossa solução para esse problema de valor inicial foi y igual a e de menos t. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro e eu volto nas próximas aulas para poder falar agora do próximo tipo de EDO. O nosso próximo tipo de EDO será o quê? Será uma EDO de primeira ordem, só que eu vou mudar o seguinte, ela não vai precisar nem ser linear e nem homogênea, por exemplo. A gente vai aprender a resolver isso aqui. A gente vai aprender a resolver essa aqui também, esse tipo de EDO. Está vendo que parece estar um pouco mais complicado? Vamos aprender isso aqui no nosso próximo episódio. Agradeço vocês. Por favor, se puder, dê uma curtida no nosso canal. Até a próxima!